Então, ó, acompanha aqui comigo. Eu tenho nessa criança que está com cefaleia e alteração da marcha, uma lesão, ó, nessa região mais posterior aqui. E no exame com contraste dá para perceber que essa região é uma região específica do encéfalo desse paciente. É uma região que fica ali compreendida, ó, abaixo do tentório cerebelar. Então o tentório cerebelar é uma reflexão das meninges que protege uma região chamada de fossa posterior. Não é bem que ela protege, mas meio que ela faz a divisão. O que está abaixo dele é o cerebelo em si, né, a fossa posterior, e acima a gente tem o encéfalo supratentorial, né, os lobos temporal, occipital, frontal, parietal. Então aqui atrás, ó, a gente tem uma região que é chamada fossa posterior, e um dos referenciais anatômicos que a gente pode usar para delimitar essa fossa é o tentório cerebelar. Perceba então que existe um negócio estranho que não tem a mesma densidade, não tem a mesma cor, o mesmo aspecto do parênquima encefálico como um todo e muito menos do próprio cerebelo aqui na fossa posterior. Perceba que tem uma área em que essa lesão ela é mais pretinha, uma densidade que lembra a densidade do próprio líquor, como você pode ver aqui, ó, no terceiro ventrículo, nos cornos temporais dos ventrículos laterais e nos cornos frontais dos ventrículos laterais. Então a densidade é igual à do líquor, então é hipodenso, semelhante ao líquor, então deve ser água, deve ser um componente cístico dessa formação. E eu tenho outro componente aqui que ele tem uma atenuação mais elevada, ou seja, não é que ele é branco, mas ele é apenas, ele é um hipodenso, um cinza um pouco mais claro. Ainda é cinza escuro, mas é um cinza menos escuro do que o líquor, percebe? Isso aqui é uma atenuação que a gente chama de partes moles ou intermediária. Repara que depois que eu injeto contraste nessa alteração, aquela área que é mais cística, ela continua pretinha igual, mas a área que tinha densidade intermediária, ela passou a exibir aumento da densidade, ou seja, ela eleva a sua atenuação porque ela está apresentando realce pós-contraste. Isso indica para mim que eu estou olhando uma lesão sólida. Esse componente é sólido. Só que se a lesão tem um componente sólido e um componente cístico, ela é o quê? Sólido cística, ela é uma lesão mista. E guarda isso porque esse aspecto de ser sólido cístico é importante nesse cenário clínico aqui de tumor fossa posterior de uma criança. Beleza? Perceba que na ressonância magnética a gente percebe as mesmas características. Eu tenho uma lesão sólido cística, ela está realçando aqui pelo contraste. Isso aqui é uma sequência ponderada em T1 pós-contraste. No T1 a água não brilha e é por isso que o componente cístico não está brilhando aqui, ele está com baixo sinal, está com hipossinal. Se fosse T2 estaria com hipersinal, estaria brilhando, tá? No T1 não brilha, no T2 brilha. Não é exatamente assim, mas vamos simplificar por enquanto dessa forma. Beleza? Então aqui, ó, tem o componente sólido cístico, o componente sólido ele tem um realce e está na fossa posterior de uma criança. Para você fechar a sua principal suspeita diagnóstica nesse cenário aqui, a única informação que falta você garimpar desse exame já está bem na sua frente, que é a localização desse tumor. Repara que o tumor ele não está exatamente na linha média aqui na fossa posterior. Perceba que ele está lateralizado, é como se o epicentro do tumor tivesse no hemisfério cerebelar, não no verme cerebelar. E se você ainda boia um pouquinho dessa coisa de hemisfério cerebelar, verme cerebelar, procura aqui no canal, com certeza tem alguma aula sobre a anatomia do encéfalo na imagem, tá? Você vai achar, digita aí anatomia do encéfalo, você é radiologista, você vai achar algo que vai te explicar sobre isso. Então ela está no hemisfério cerebelar, é uma lesão sólido cística, o componente sólido realça, é uma criança e está na fossa posterior, tá? Dá uma olhada comigo de perto nesses exames. Lesão sólido cística, componente sólido, o componente sólido exibe realce, o componente cístico continua sem realçar e na ressonância magnética a gente vê as mesmas coisas, só que eu tenho que guardar, é uma lesão que está envolvendo predominantemente o hemisfério cerebelar,
direito. Lembra que na ressonância e na tomografia no plano axial, que é esse plano que a gente vê a rodela do paciente, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Você pode lembrar disso imaginando esse paciente deitado, de barriga para cima e os pés dele virados para você. Se ele está deitado de barriga para cima com os pés virados para você, esse só pode ser o lado direito e esse o lado esquerdo. Então, esse tumor é um clássico astrocitoma pilocítico juvenil ou astrocitoma pilocítico.